Voltei de novo, vou gravar alguns vídeos aqui que eu tô com tempo hoje. E eu gostaria de fazer essa questão 1 da lista 5, da professora Valquíria. Como é que a gente resolve essa questão? Primeiro a gente vai olhar para cá, ó. X está em função de z, né? E o y está em função de z. Então o z pra gente, ele vai ser uma referência. A gente vai chamar esse z, vou chamar ele de lambda, certo? Se o z é lambda, logo o x é quanto? O x é 2z, ou seja, 2 lambda, menos 4. E o y? O y é 4z, ou seja, 4 lambda, menos 5. A gente pode reescrever isso aqui para ficar mais bonitinho da seguinte forma. A gente coloca primeiro o x, né? Aí a gente coloca primeiro o valor aqui, ó, da abscissa do ponto, que vai ficar o menos 4, só reorganizando mesmo. Menos 4 mais 2 lambda. Tá vendo? Ó, o x aqui, ó. 2 lambda menos 4, mesma coisa que menos 4 mais 2 lambda. O y, menos 5 mais 4 lambda. E o z, igual a 0 mais lambda, né? Porque o z é só o lambda, é a mesma coisa que a gente escrever 0 mais lambda. Dessa forma aqui, essa equação é chamada de equação paramétrica. A equação paramétrica. Paramétrica. Por quê? Você pode ver isso porque ela tem um parâmetro. Tá vendo aqui, ó? Ela tem um parâmetro. O x, o y, z tá tudo em função desse parâmetro. Você pode decorar aqui que essa equação é equação paramétrica. Daqui também é fácil você chegar na equação vetorial. Como é que fica? A equação vetorial é aquela que aparece dessa forma. X, y, z, um vetor que tem o ponto A, né? Vamos dizer que esse é o ponto A. E o que seria o ponto A? No caso aqui é o valor de x, que está independente do parâmetro. O valor de y, que está independente do parâmetro. E o valor de z, que está independente do parâmetro. Aí vamos lá, x, né? Que é o primeiro que ele quer, o x. Menos 4. O y, menos 5. E o z é 0. Mas, agora você coloca o parâmetro. E entre parênteses, você vai colocar o vetor diretor. Que é o quê? Primeiro, o x do vetor diretor. É que está acompanhado aqui ao parâmetro. Depois o y. E depois o z. Aqui é como se fosse 1. Então vai ficar quanto aqui? Vai ficar 2, 4 e 1. Assim você descreveu também aqui, ó, a equação vetorial. Certo? Represente graficamente as seguintes retas e cite o vetor diretor. Vamos, antes de representar graficamente, essa letra A aqui, ó, vamos fazer logo a letra B e tentar identificar ou enxergar essa reta de outra forma. Aqui é x igual a 5, y igual a 7. Aqui, ó. X igual a 5, y é igual a 7. Opa! 7. E o z? O z a gente não sabe. Vamos chamar ele de t. O z pode ser qualquer coisa, pode ser um valor t. Se você observar, a gente acabou de escrever uma equação paramétrica aqui. Eu vou tentar mostrar de uma forma mais bonita para vocês verem aqui, ó. Ó, o x é igual ao 5 mais t vezes 0. O y é igual ao 7 mais t, né, que é o parâmetro, vezes 0 também. E o z é igual a 0 mais t vezes 1. Não é isso que está escrito aqui? T vezes 1 é o próprio t. T mais 0 é o próprio t também. Então, dessa forma, também a gente pode escrever essa equação na forma vetorial, que seria x, y, z
é igual, aqui ó, coordenada aqui ó do x, depois a do y e depois a do z. Isso aqui é referente ao ponto, um dos pontos que essa reta, esse vetor ele passa, 5, 7, 0, mais o parâmetro, vezes o vetor diretor, que no caso aqui, ó, vai ser o quê? O 0, referente ao x, o 0, que é referente ao y, e o 1, que é referente ao z. 0, referente ao x, 0, referente ao y, e o 1, que é referente ao t. Isso aqui é uma boa questão para vocês ficarem treinando, né? Vocês enxergarem aí, de certa forma, a equação paramétrica e a equação, no caso, vetorial. E como que a gente faz para plotar isso aí num gráfico, para colocar num gráfico? Eu fiz isso aqui, ó, sozinho aqui embaixo. E agora eu vou gravar mostrando para vocês como que funciona isso. O que você deve olhar quando você tem uma equação, uma reta dessa aqui? Você deve olhar primeiro a reta diretriz. Por quê? A reta diretriz, o vetor diretriz, ele vai te dar a direção em todos os eixos que você deve seguir para você construir essa reta. Isso aqui é um ponto qualquer dessa reta que está passando, que pertence ao prolongamento aqui, ó, prolongamento desse vetor diretor. Por exemplo, eu tenho esse vetor aqui, ó. Esse aqui é o meu vetor diretor. Ele diz para mim que a direção é para cá, que o sentido é esse. E o que acontece? Se a gente prolongar, em algum lugar, a gente vai chegar nesse ponto aqui, ó, no ponto menos 4, menos 5 e 0. Ou seja, esse ponto pertence ao prolongamento desse vetor diretor. Entendeu? É basicamente isso. Aí o que acontece? O que a gente tem que focar é achar o vetor diretor, aí a gente prolonga e em algum momento vai bater nesse ponto. Perceba você que se eu tenho esse vetor diretor aqui, ó, e eu prolongo, você vai ver que eu tenho infinitos pontos. Infinitos pontos que essa reta pode passar, tá vendo? Eu poderia pegar qualquer ponto desse. Vamos supor que ó, seja 3, 2, 1. Esse ponto 3, 2, 1. Eu posso escrever também que essa reta aqui, ó, essa equação vetorial, eu posso escrever que ela seria o 3, 2, 1, que é um ponto que o vetor passa, mais o parâmetro vezes a direção do vetor. A direção é o mais importante. Porque se eu mudar de direção aqui, ó, ou seja, esse aqui fosse, vamos supor, 4, 3, 1. Eu mudei o vetor diretor, então ele está mudando de direção. Quando eu prolongar, talvez eu não consiga mais chegar nesse ponto. Aí eu teria outros infinitos pontos. Outros infinitos pontos para representar. A ideia é basicamente essa. O que a gente vai fazer agora? O que eu faço para colocar isso aqui num gráfico? Eu desenho o vetor diretor, né? E o vetor diretor dessa letra A é o 2, 4, 1. Ou seja, 2 em x. Aqui ó, ele tem 2 em x. Ele tem 4 em y. E ele tem 1 em z. Vamos z aqui, né? Ele tem 1 em z. Aí foi o que eu fiz, ó. X. Aqui, ó. Y. E o z. Se você olhar, ele tem 2 em x. Ele tem 4 em y. E ele vai ter 1 em z. Agora é só você ligar esses pontos. Olha, ele tem que ter 1 em z. Aí ele vai juntar com 2 em x. E depois você vai levantar o quê? 4 unidades para cima, no z. O conjunto, o resultado disso, vai dar a ponta ou a cabecinha do vetor diretor, que é esse. Se a gente prolongar esse vetor diretor, vou tentar prolongar aqui, ó. Se a gente pegar e prolongar esse vetor, deixa eu ver se eu consigo prolongar. Então, se a gente prolongar esse vetor diretor, em algum momento, a gente vai chegar nesse ponto aqui, ó. Menos 4, menos 5.
Que ponto é esse, ó? Vamos lá, x igual a menos 4. 1, 2, 3, 4. Menos 4. E o y igual a menos 5. Isso aqui é o eixo y. 1, 2, 3, 4, 5. Supor que, ó, tá aproximado, né? Porque eu não tô fazendo o desenho em escala. Então, em algum momento, ele ia tocar nesse ponto. Certo? Era para tocar, né? No caso, se eu fizesse com a proporção correta, essa reta aqui ia tocar, ó, exatamente aqui, ó, no ponto menos 4, menos 5, 0. Entendeu? A ideia é basicamente essa. Eu teria que desenhar exatamente na escala para que o desenho saísse perfeito, né? Coisa que, para mim, é quase impossível que eu consiga fazer isso. Mas a ideia, gente, de plotar é basicamente essa. Você vai focar primeiro no vetor diretor, porque ele vai te dar a direção. E você desenhando o vetor diretor, você praticamente já desenhou a reta. Você precisaria prolongar a reta até esse ponto para mostrar que passa por esse ponto também. Basicamente isso, essa é a questão.